Eu sou mãe Áurea de Iemanjá, conhecida também como filha do comendador Pai Evandro de Ogum, aqui da cidade de Bauru, o patrono, da nossa festa de Ogum. E hoje a gente veio aqui para dizer um pouquinho, sobre a festa, sobre os fazeres dele pela Umbanda, aqui na cidade de Bauru. É uma pergunta bem complexa, porque não tem como explicar o que é tudo, É fé, é amor, é caridade, é sentir a espiritualidade ao seu lado, caminhando com você, te auxiliando, Eu costumo falar que todo mundo tem problemas, Mas quando você tem a Umbanda, você tem um abraço de um caboclo, você tem o colo de um preto velho, parece que os problemas eles são mais leves, A gente consegue caminhar com mais leveza, levar a vida de uma maneira mais, como que eu posso falar, mais leve mesmo, Com mais alegria, com mais gratidão dentro da gente, O evento ele começa na década de 80, Mais precisamente em 1982. É fundada a primeira festa de Ogum em Bauru, estado de São Paulo. Essa festa ela foi feita de 82 até 2007, que foi a última feita pelo Pai Evandro de Ogum, O propósito da festa de Ogum era reunir os terreiros, de Bauru e região, aqui do Centro-Oeste Paulista, e trazer a força contra a intolerância religiosa, contra o racismo, que na época era muito forte. Não é que nem é hoje, que falamos abertamente, eu sou um bandista, eu sou candomblessista, eu sou da quimbanda, sou do kardecismo. Antigamente não tinha isso, E o intuito, do Pai Evandro era trazer isso, para que a gente conseguisse a união dos terreiros para, combater essa intolerância religiosa na época. A festa em si, ela começava uns 3 meses antes, mais ou menos, Que era com o Pai Evandro indo de cidade em cidade, em terreiro, convidando, todos os pais, as mães, os adeptos, a irem à festa de Ogum. Então, essa festa, ela vinha de meses e meses e programação, Todos ali, felizes com uma festa linda, grande, maravilhosa, cheia de axé, cheia de fé, Os portões, eles abriam normalmente às 9 da manhã, para os filhos, os pais que vinham de outra cidade, arrumando suas tendas, Onde iria ficar seu terreiro. A festa em si, ela começava às 8 horas da noite, Que era quando saía a procissão lá do final do São Bódromo e subia até o palanque, que ficava na outra ponta, Nessa procissão vinha o andor com a imagem, de São Jorge, vinha a cavalaria da Polícia Militar também, na frente, homenageando os irmãos todos cantando, os pais, as mães, Todos louvando a Ogum, a São Jorge, Como qualquer um queira denominar, Quando chegava ao palanque, os pais, as mães eram convidados a subirem, para dar uma palavra amiga, um conforto, Porque é uma festa para um orixá. Então vai pessoas ali em busca de uma palavra, de um abraço, de um conforto. E isso não vinha somente do Pai Evandro, mas sim dos seus amigos também, que ele sempre convidou para estarem lá com ele. Na imagem, de São Jorge, iam rosas. Ela era bem enfeitada, Iam rosas, espada de São Jorge, Tudo para as pessoas, A hora que o meu pai autorizava, o Pai Evandro autorizava, as pessoas pegavam essas rosas, essas espadas, E era um momento de fé, porque seria, como eu posso falar, se eu conseguir pegar essa rosa, eu vou alcançar tal coisa. As pessoas, elas tinham muita fé em querer pegar, essas rosas, essas espadas de São Jorge para levar, para guardar. Às vezes no outro ano voltava, trazia, falava, Pai Evandro, alcancei tal graça que eu pedi.
E isso era muito legal, né? Até a última festa sempre foi assim, sempre foi muito legal, sempre foi cheia de axé, cheia de fé, cheia de pessoas buscando, louvando, adorando, né, a esse orixá, a essa entidade tão linda que a gente tem dentro da Umbanda, né, dentro do Candomblé também. Uma das histórias, né, que ele sempre comentava com a gente, que era filho, é que ele saía, né, todos os anos, né, em um Fusca na época, né, de terreiro em terreiro, né, em cidade, aqui do Centro-Oeste Paulista, da região, do estado de São Paulo, né, ele ia dando convite em mãos a seus amigos sacerdotes também, né, que ele achava muito importante essa questão do contato, dele ir pessoalmente levar, né, esse convite. Pouquíssimas vezes ele despachava alguma coisa no correio, algum convite que seria para uma pessoa mais longe, mas ele adorava ir ele mesmo pessoalmente levar, né, todos os convites, fazendo essa visita já, né. O pai Evandro de Ogum, ou simplesmente o meu pai, né, que ele era meu pai carnal, além do meu pai espiritual também. O Evandro, como pai, ele foi maravilhoso. Ele foi o homem mais incrível que eu conheci na minha vida. Eu sou suspeita a falar que eu sou filha mulher, então sempre fui apaixonada pelo meu pai. Como um líder espiritual, jamais terá outro igual. Jamais terá uma pessoa com tanta fé, com tanta devoção, com tanta vontade, né, de levar a Umbanda aos 4 cantos do mundo, igual era ele. Eu lembro, né, do meu pai mais como pai de santo do que como meu pai, né, porque a nossa vida era isso, né, ele era pai Evandro a todo momento, né, ele não deixava esse cargo, né, mas são lembranças maravilhosas. E eu falo que hoje em dia é difícil achar uma Umbanda pura, uma Umbanda como ele pregava, né? Que era uma coisa séria, não tinha brincadeiras, eram responsabilidades, né? E hoje em dia é difícil. Eu sou, né, mãe de santo. Antes do pai Evandro falecer, né? Ele me fez, né, fez a minha feitura dentro da Umbanda. Em 2016 aconteceu isso. Hoje eu não tenho terreiro aberto e não pretendo, por enquanto, ter um, porque eu falo, é a maior saudade minha, da minha família, né, dos meus irmãos, dos netos, né, do meu pai. É ele, é aquela fé que ele mostrava, porque podia ser o pior dia, podia estar num leito de hospital. Ele agradecia, ele tinha a fé dele, a devoção dele era gigantesca ao Orixá Ogum, né? Ele, por mais que ele era pai Evandro de Ogum, acho que poucas pessoas sabem disso, mas ele não era filho de Ogum, ele era filho de Xangô. Mas ele tinha uma devoção enorme por esse orixá. Assim como era por Iemanjá, né, que ele fez durante muitos e muitos anos a festa de Iemanjá. Tanto aqui na praia de Arealva, que eu acho que poucas pessoas também sabem, mas já aconteceu. Depois migrou para Praia Grande, né, em Santos. Mas falar do pai Evandro é bem complicado, porque não tem palavras, né, para expressar a saudade, o amor, a admiração como pai, como sacerdote, como homem, como amigo. Jamais existirá outro. A gente volta lá em 2001, quando o pai Evandro ele ganha uma comenda, né, pelo tataraneto do Zumbi dos Palmares, tá? É aí onde fica comendador pai Evandro de Ogum. Essa comenda ele recebeu, né, pelos feitos que ele tem pela religião, né, pela luta incessante que ele tem contra o preconceito na década de 80, 90,
né, a década de 2000, aonde tudo começa a melhorar já, né? E o Pai Evandro fica comendador Pai Evandro de Ogum, né, pelo estado de São Paulo. Ele sempre foi uma pessoa muito potente dentro da religião aqui no estado de São Paulo. Quando falamos, né, de festa de Ogum, festa de Iemanjá, festa para Oxum, sempre vamos lembrar do Pai Evandro, porque ele foi pioneiro, né, nessas festas. As palestras em faculdade, em escola, né, lutando ali pelos direitos. Ele sempre foi uma pessoa muito ativa nisso. Quando a gente fala, né, de Umbanda e Candomblé, aqui no estado de São Paulo não tem mesmo. Ele foi o pioneiro em tudo, né? Foi o primeiro a pôr a cara lá, depois, lógico, aí começaram a fazer a procissão de Xangô, em Campinas, em Sorocaba, né? Mas na época de 2000 já. Eu já escutei meu pai falar que ele entrava no ônibus, a pessoa levantava, não sentava perto dele, porque era o bruxo macumbeiro, né? Então, os meus irmãos sofreram, lá, o filho do macumbeiro. Em relação, né, a religiões de matriz africana, o pai Evandro de Ogum, ele sempre foi referência, né? Quanto no estado de São Paulo, quanto nacionalmente e até internacionalmente, porque tem filhos no Japão, né, no Paraguai. Então, é uma coisa bem ampla, né, bem grande que ele fazia. Durante muitos anos, né, o pai Evandro também teve, né, as lojas de artigos religiosos, né, as casas de Umbanda, como a gente falava antigamente. Né, teve a São Benedito, a Santo Expedito e teve as Sete Linhas, né, eram do pai Evandro. Teve fábricas de vela também em Bauru. Então ele sempre foi uma pessoa muito procurada, muito vista, né? As pessoas iam na loja comprar alguma coisa, já sentava para tomar um café, já contava um problema, saía ali com a resolução já, vinha aqui na casa dele tomar um café, né? Que os mais íntimos, né, sempre falam, e a gente ia lá no Pai Evandro tomar um cafezinho da tarde, que era como ele recebia todos aqui, né? Então, quando falamos, né, do Pai Evandro, é uma coisa muito grande. Tanto Umbanda, Candomblé, Quimbanda, ele sempre foi bem respeitado, né? Ele sempre levou essa bandeira das religiões, tanto aqui quanto fora, na vida pessoal, na vida espiritual. Pai Evandro, para quem teve o prazer de conhecer, sempre estará guardado no coração da pessoa. Para quem não teve prazer de conhecer, né, pessoalmente, só ouviu falar, ele foi um sinônimo de resistência dentro da religião. E é o que devemos carregar até hoje, né? Levar essa bandeira que ele hasteou, né, para todos os cantos. Porque a Umbanda é isso, é você ser resistente, o Candomblé é isso, é você lutar por igualdade, pelo seu espaço. A gente tem que levantar essa bandeira, né? Hastear essa bandeira, igual ele falava, e levar, né, pelo mundo afora. Porque como é bonito ver a Umbanda combinar, né? Ver o Candomblé combinar, ver as religiões juntas, né? Levando, buscando, adorando, né? Ali para receber uma graça de um orixá, de uma entidade, um passe, um abraço, um carinho, né? Uma palavra que seja. Então, quando falamos de Pai Evandro de Ogum, sempre vamos lembrar disso, dos feitos dele, tanto como pai espiritual, tanto como meu pai carnal, e que possamos, né, levar essa bandeira que um dia ele levantou, levar adiante, com a festa, com a louvação, com o canto, com uma dança, né? Porque aonde falarmos de Ogum, aonde falarmos de Pai Evandro, sempre terá alegria, sempre terá momentos bons, lembranças boas, né? Esse é o comendador Pai Evandro de Ogum.